quando estou a subir para a altitude de trabalho, naquela zona a máxima altitude era de 6.000 pés, cerca de 1.800 metros de altitude, quando ia passar por 5.000, 5.500 pés, entre a volta dos 1.500 metros, sou surpreendido porque olho para o lado esquerdo e vejo um reflexo como se fosse o reflexo do cockpit de um avião a jato. E eu, quando olhei e que fico a pensar o que é que tinha visto, reparei que, na verdade, o reflexo que eu tinha visto não tinha asas, não tinha fuselagem. E aí me surpreendeu mais, eu voltei com o avião cerca de 180 graus pela esquerda, para cima do objeto, porque eu estava apontado naquele momento a norte, e voltei com o avião a 180 graus. Nesse momento que eu voltei para cima do objeto, que para mim, eu pensava que ia junto ao chão, a rapar, como nós costumamos dizer, na gíria da aviação. Ao mesmo tempo que eu aponto o avião ao objeto, ele sai do sítio onde estava para a minha altitude. Isto são cerca de 10 segundos, depois fui lá testar esta manobra de uma volta apertada, com a velocidade que o avião tem, e são cerca de 10 segundos que o objeto leva desde o chão até ficar por volta de 5.500 pés, portanto cerca dos 1.500, 1.800 metros de altitude. Eu continuei a voar direto ao objeto e o objeto, que se mostrou por vezes instável, começou a ganhar estabilidade, parecia parado no mesmo sítio, fixo no espaço, e de um momento para o outro começou a descrever um movimento circular, elipses pela esquerda, e eu, para não perder o objeto, comecei a voar atrás do objeto. E a partir do momento que ele começa a descrever a primeira elipse, ele faz esta elipse com uma velocidade louca. À segunda vez que o Júlio falou para a torre em informar o que estava a passar, decidimos ir lá ver, porque achávamos que era estranhíssimo, não é? E acelerámos como pudemos direitos a ele. E realmente lá o vimos ao fundo, junto ao Monte Junta, a descrever voltas para a esquerda, e via ao longe uma bolinha que andava à volta dele, com uma velocidade angular extremamente elevada. Devo dizer que eu não ia a voar o avião, ou seja, não ia aos comandos, ia sentado apenas. O Gomes é que levava o avião, e ao chegarmos junto do Júlio Guerra, entramos em volta para a esquerda. Isto durou sempre, foi sempre em volta para a esquerda. Uma vez que o Júlio sempre a voltar para a esquerda. E ao entrarmos na volta, ficámos, portanto, diametralmente opostos, não é? Realmente apercebemos-nos de uma coisa que estava ali a voar. Em termos de tamanho, para dar uma ideia também, a princípio eu não me apercebi porque num céu completamente limpo como estava, sem referências nenhumas de contraste, uma coisa redonda com daquela natureza, pode ser muito grande e estar muito afastada, ou muito pequena e estar muito perto de nós, não é? E não se tem noção do tamanho. Entramos na volta e eu aproveitei também nessa altura para falar para a torre e dizer que estava lá e que éramos mais dois e confirmávamos o que estava a passar. Imagine-se um hambúrguer, era exatamente isso. Ou seja, eram duas calotes. Depois dos nossos depoimentos, nós fizemos os desenhos, temos aqui o processo todo em separado, e depois eles chegaram à conclusão de fazer mais ou menos uma maquete, um desenho mais ou menos aproximado do que seria o objeto. Isto será aquilo que eu ia agora descrever do que é que se passou depois, do que eu vi e com a informação que o Garcês também deu com o que está aqui desenhado no processo, seria mais ou menos um objeto deste género. Não sei se... Isto visto da parte de baixo. De baixo, considerando que há um baixo em cima, se é que há numa forma destas, já duas calotes, considerando isto. Eu digo isto porque eu é que dei mais ou menos uma ideia desta forma da calote inferior. Porquê? Porque depois de estarmos a fazer aquelas voltinhas, eu já cansado, disse para o Garcês, eu vou terminar com isto. Eu tenho que ver melhor o que é o objeto, o que é isto. E então aquilo que me surgiu foi fazer a interseção ao objeto. Interseção não é mais do que ir no caminho mais curto direto ao objeto. Eu já me sentia cansado e, de qualquer modo, gostava de saber mais qualquer coisa sobre o objeto. Via-se só aquela bola brilhante a descrever os círculos. Por vezes dava-me a impressão que tinham uns movimentos oscilatórios ou rotativos de rotação. Tumbling. De rotação no próprio objeto. Isto era um movimento de translação, vamos lá, em volta dos aviões que nós estávamos dentro do círculo, e o objeto mostrava por vezes um movimento de rotação. E se te recordas, desacelerava quando passava entre nós. Por vezes desacelerava. Agora não sei se essa desaceleração seria da aproximação ou afastamento. Não, a mim pareceu-me na altura, e conversámos isso depois, parecia realmente que aquela coisa desacelerava entre os aviões,
depois quando saía do nosso raio de volta, acelerava outra vez para nos ir apanhar mais à frente, o que era estranho. Porque o objeto conseguiu manter sempre uma das calotes, a superior, sempre voltada para nós. Andou sempre com essa calote voltada, porque isto é uma ideia que nos surgiu na investigação que foi feita. O Sol era 10h30, 11 horas, eram por volta das 11 da manhã, o Sol estava de sul, e então o objeto manteve sempre uma daquelas calotes, sempre a mesma face voltada para o Sol. Nós nunca vimos a outra parte, vamos lá, considerada de trás. E é nessa altura que eu digo que eu vou tentar aproximar-me do objeto, vou tentar ver o que é que será, descobrir qualquer coisa, porque na verdade estava cansado, o que é que vamos fazer com isto, ao fim de 20 minutos. Aliás, voltinhas, tinha que se decidir qualquer coisa. E eu disse para o Garcês, olha, eu vou-me aproximar do objeto, vou interceptar ali o objeto. E o Garcês disse, não faças uma coisa dessas. Eu disse, pá, estou cansado, e não respondi mais ao Garcês. Então imaginei o objeto a passar por trás de nós já estávamos dentro da elipse do objeto, e quando ele vai a passar, vamos lá, nas minhas costas, eu aponto mais ou menos o avião a direito para a zona onde ele iria passar, ou passava normalmente, que apontei mais ou menos para a zona de Torres Vedras. Eu pensando, logicamente, quando tomo uma decisão destas, penso que nem que o objeto caia em cima de mim, ou que entre em conflito comigo, eu tenho reflexo suficiente para me desviar do objeto. O que não aconteceu. Foi ao contrário. Apanhei um grande susto, e o objeto para mim era uma bolinha pequena, como já referi, também no automóvel, apareceu então dentro daquelas dimensões que a gente chegou à conclusão por aquilo que o Garcês tinha visto quando o objeto ficou mais ou menos chapado no meu avião. O objeto passou de uma bolinha para um objeto de mais ou menos 2,5, 3 metros de diâmetro. Aí é que eu apanhei um grande susto e o objeto não bate em mim porque faz aquela manobra que nós chamamos um tipo aerobrake, que é aquilo que faz um helicóptero quando foi a aproximar do chão. Literalmente travou no ar. Ele trava no ar, faz uma travagem aerodinâmica e aí é que ele mostra a tal parte da outra calota em que ele vira por cima de mim. O Garcês aí é que vê melhor o objeto. Eu acho que o objeto neste momento até ficou um pouco, vamos lá, desorientado, ou desestabilizou-se um pouco, foi a ideia que eu tive, quando ele passou por cima de mim, e eu fiquei debaixo do objeto sem qualquer capacidade de reação. Logicamente o avião não parou, o avião continua a voar, mas eu tenho cá, e ficou-me na minha retina, esta imagem do objeto ficar em cima da minha cabeça, e eu sem qualquer reação. Não fiz nada, não tive hipótese nenhuma com a velocidade da aproximação do objeto. Convém dizer que, a posteriori, especialistas na matéria, à medida que fomos conversando com pessoas, nos disseram a repetir-se o caso, nunca mais tente uma manobra dessas. Mas pronto, foi a manobra que eu achei que devia fazer, ou tentar aproximar do objeto, para chegar a qualquer conclusão. Não ficava ali indefinidamente, ou até acabar a gasolina nos aviões, sem ver o que é que se passava com o objeto. Logicamente, eu, naquele momento, o objeto ficou por cima de mim, eu passo para a frente, deixei de ver o objeto, pergunto ao Garcês, onde está o objeto? Está aí, porque agora apontou o que é que se passou com o objeto? Aquilo literalmente travou à frente do avião do Júlio, subiu, passou-nos por trás outra vez e apontou à Serra de Sintra, numa trajetória retilínea e esfumou-se. Tipo um relâmpago. Um relâmpago em questão de velocidade que luz não fez. Nunca mais o vimos. Eu acho que tenho uma ideia que ainda vi quando desaparecer do objeto. Pois, ele acelerou bastante e apontou, lembro-me perfeitamente, à Serra de Sintra. E desapareceu. O que torna isto inexplicável é, primeiro, uma velocidade angular daquelas, um objeto, quero dizer, àquela velocidade de deslocar-se no nosso meio, no nosso ar, deveria ter provocado um estrondo sónico, coisa que nunca aconteceu, segundo consta, porque as pessoas que trataram da investigação desta situação foram à vertical do local onde nós nos encontramos e ninguém ouviu estrondo sónico nenhum. E haviam de ser vários, porque até uma bala de uma espingarda provoca um estrondo sónico, como se sabe, não é? Porque, por causa da onda de choque que provoca. Não houve estrondo sónico nenhum. Não houve alteração nenhuma no comportamento dos aviões, nem nossa, nem nada. Ficámos apenas pasmados com aquilo, não é? Além de não haver estrondo sónico, há outra coisa. A velocidade angular era de tal maneira elevada que o que quer que fosse vivo, tal como nós conhecemos, um organismo vivo, terrestre, terráqueo, deveria estar a sofrer acelerações de, sei lá, 20 e tal Gs, coisa que vai. Coisa louca. Ou seja, um humano lá dentro o corpo humano, nesses aviões mais sofisticados, vai aos 9 Gs. Sim, ficaríamos, o que fosse vivo lá dentro ficaria literalmente esborrachado. Eu não tive qualquer experiência a partir daí. Uma coisa que fiz sim, é que anda sempre comigo uma máquina fotográfica. Eu acho que para este exemplo a única coisa que falhou, e para termos os tais 10 pontos nos 10 possíveis, o 100% da situação, falhou para certificar, vamos lá, o acontecimento, uma fotografia, o objeto. Eu, presentemente, ando sempre comigo uma máquina fotográfica. No avião, de automóvel, hoje não trouxe,
Acho que seria uma grande coincidência. Nós estávamos, como se costuma dizer, no sítio certo, à hora certa, mas acharia uma grande coincidência acontecer uma segunda vez. Se bem que ambos temos entre nós, sei lá, 20 mil horas de voo, a dividir pelos dois, em todas as condições, por todo o espaço aéreo, nunca mais vi coisa nenhuma, não é? Era uma grande coincidência, apenas. Estávamos no dia certo, na altura fomos aquilo que certa. costuma dizer nesta matéria, fomos os felizardos, é que estávamos lá, naquele momento, dia certo, naquele momento estávamos ali. Eu não sei o que é que faria o objeto se eu não fosse lá para cima do objeto, que foi o início do acontecimento. Eventualmente a brincar. Não via, não via também o objeto, quando ele ia junto ao chão. Portanto, nem espero, digo-te muito sinceramente, que estou a voar todos os dias e não espero que a todo momento esteja a haver objetos destes. Não, ficou se registado. acontecer, fico mais contente ainda. Claro. É isso. Aí registarei a fotografia.